e contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam mais ainda. Disse-lhes: ouve, peço-lhes, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinares sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam os seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio em seu coração. Seus irmãos o invejavam. Porém, o seu pai guardava o negócio no seu coração. O senhor pode se aceitar glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração, a qual o Senhor designou no meu coração para trazer para a igreja, porque sempre que eu recebo um convite eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar da parte de Deus aquilo que a igreja necessita ouvir. Amém? Amém. E o Senhor me trazia dentro dessa mensagem, dentro dessa trajetória de alguém que Deus tinha algo para concretizar sobre a vida dele. Muitas das vezes nós olhamos para alguém e não damos nada. Mas o Deus a qual nós servimos é um Deus fiel, que vela pela tua palavra. É um Deus que tem te guardado, é um Deus que tem velado por aquilo que tem te prometido. Em Abraão, a Bíblia Sagrada vai dizer que todas as famílias serão benditas sobre a face dessa terra. O que eu entendo quando Deus faz essa promessa a Abraão é que eu e você não nascemos para sofrer, não nascemos para ser miseráveis, porque quem serve a Deus, amém? Louvado seja Deus, mesmo nesse mundo de aflição, mesmo passando por luta, mesmo passando prova, eu te digo, você tem tudo. Amém. Você tem tudo. Amém. Aleluia. Porque Deus vai dizer que te guarda, Ele promete que vai estar contigo aonde você for. E não foi assim diferente na vida deste homem, deste José, de alguém que tinha promessa desde o ventre da mãe. Alguém que foi nascido dentro da velhice de alguém, dentro da velhice de Jacó. Aquele agora homem é nascido, alguém que tem uma promessa dentro dos seus irmãos, alguém que se destacava, aleluia, na tua obediência. Alguém que se destacava dentro de uma obediência. A Bíblia Sagrada vai dizer que os filhos de Jacó era alguém que desobedecia a ele a todo momento, mas existia um que apacentava ovelhas também. O mais novo era obediente a teu pai, temente, estava dentro dos mandamentos do Senhor, dentro daquilo que Deus tinha deixado para obedecer pai e mãe. E dentro da mensagem nós vamos entender e compreender que esse José, aleluia, ele agora é levantado dentre meio os teus irmãos, seus irmãos que olhavam para ele agora com um ar de inveja, porque o pai agora o tratava melhor, mas porque o pai o tratava melhor, tinha um carinho maior por ele, porque era alguém que foi filho da tua velhice. Glória a Deus. Era alguém que alguém olhava e dizia: esse daí não poderia nascer, esse daí não poderia existir, porque foi filho de uma velhice, mas era filho da promessa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Era alguém que Deus tinha promessa. E eu te digo nessa noite, eu vou te dizer uma coisa, a qual Deus revelava ao meu coração, através de invejas que tem, aleluia, multiplicado sobre a face da terra. Não é para todo mundo que nós devemos contar os nossos sonhos. Nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que Deus tem para fazer sobre a tua vida. Nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que Deus tem colocado no teu
teu coração, que vai fazer isso na tua vida. Porque tem muitas pessoas, se a você relatar, eles vão até bater nas suas costas, dizendo, vai acontecer, vai em frente. Mas quando virar a esquina, quando dobrar a esquina, vai dizer, está sonhando alto demais. Quando dobrar a esquina, vai dizer, esse sonho, ele não vai conseguir concretizar. Olha onde ele está. Mas Deus, ele levanta do monturo o necessitado e coloca ele no lugar de destaque. Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Ai, Jesus. Glória a Deus. Eu sinto essa presença desse Todo-Poderoso. Eu sinto essa presença, aleluia. E José agora, aos 17 anos de idade, José agora ele vai começar a sonhar. Deus agora vai começar a revelar em sonhos. Amém, Jesus. E Deus me falava aqui quando eu estava ali fora. Tem alguém que Deus tem revelado em sonhos aqui, mas muitas das vezes não tem entendido o que Deus tem falado. Muitas das vezes não tem entendido o que Deus tem revelado na madrugada. Muitas das vezes não tem entendido e Deus tem acordado. Deus tem acordado muitas das vezes para dobrar o joelho e buscar. Porque quando Deus tem uma promessa, pastor, sobre a tua vida, quando Deus tem uma promessa sobre a tua vida, deixa eu te dizer, há alguém lá no inferno que vai se levantar para que isso não venha concretizar. Sabe quem é? É o príncipe deste mundo que se chama Satanás. E quando Deus tem uma promessa para acontecer dentro do teu ministério, eu te garanto que ele vai fazer de tudo para que isso não venha acontecer. Aleluia. Ele vai fazer. Ele vai fazer, ele vai lutar. Principalmente se for coisa de Deus, se for algo enviado dos céus. Ele não vai querer que venha concretizar. Ele não quer. Mas o meu Deus, ele, mesmo o inferno se levantando, vai acontecer. Glória a Deus. Porque toda ferramenta preparada contra a igreja, toda ferramenta preparada contra você, ela não vai prosperar. Porque agora, através desses sonhos, meus irmãos, a Bíblia Sagrada vai dizer que este José, ele vai contar para seus irmãos. E tem coisas que nós queremos abafar mesmo, não é dessa forma? Tem coisas que Deus nos mostra, nós quer falar com o irmão, nós quer desabafar. Mas só que Deus falava, nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que você tem para falar. E Deus falava ao meu coração, e todos estão preparados, porque agora os irmãos de José vai, por acaso inclinaremos nós, sem saber que lá na frente, irmãos, é por isso, eu te digo uma coisa. Se você tem um poder aquisitivo maior, não menospreze aquele que não tem. Ai, meu Jesus. Porque essa vida nossa, ela é como uma roda gigante, meu irmão. Deus, ele pega aquele que está lá embaixo. Aquele que está sendo humilhado, aquele que está vivendo na humilhação. Agora Deus pega lá de baixo e agora coloca a roda gigante, agora ela gira. Agora vai colocar num lugar exaltado. E muitas das vezes aquele que nós menosprezava, aquele que nós não dava nada, Deus quer exaltar. Aleluia. Aquele que nós não damos nada, Deus quer tirar lá do monturo e quer levantar. E muitas das vezes nós passamos também, nós menosprezamos. Glória a Deus. Porque a própria Bíblia diz que nós olhamos, sabe o quê? A aparência. Nós olhamos a aparência. A Bíblia Sagrada fala que nós olhamos a aparência. Porque assim foi Samuel. Samuel, quando Deus manda ungir o rei de Israel, aleluia, dentro da casa de Jessé, Samuel agora ele vai chegar, porque Deus não revelou para ele qual dos filhos que eram. Mas só que quando Samuel adentra a porta, há aqueles homens valentes de guerra, homens fortes, aleluia, mas era de guerra. O coração, muitas das vezes, meu irmão, não estava na vontade de Deus. Era até homem de guerra, de batalha. Mas glória a eu vou falar, era medroso Deus. também. Era medroso. Porque quando Israel foi, quando o povo de Israel foi, quando Golias chegou para 40 dias e 40 noites, quando Golias foi afrontar Israel, a Bíblia Sagrada não fala que os filhos de Jessé estavam lá? Quem precisou chegar lá? Davi. O menorzinho. Quem precisou chegar lá para vencer a guerra? Aquele que até o pai não dava nada. Porque quando Samuel pergunta a mais alguém, a um, ó irmão, há um lá no campo
Mas aquele lá vai ser eu fico imaginando, eu falo com os irmãos, eu gosto de estar dentro da Bíblia. Quando eu leio, eu gosto de estar lá dentro daquele cenário. Eu fico imaginando agora, eu lá perto de Samuel, e Samuel perguntando assim, há mais algum mancebo na casa? Aí Jessé, mas a sua mãe vai lembrar. É lá no canto, mas aquele lá, mas só falta ele. Mas só está faltando ele, porque os outros já foram todos apresentados. Então automaticamente vai ser quem? Vai ser ele, é só ele que está faltando, porque a Bíblia Sagrada diz que ele é um dos filhos. E só falta ele, então automaticamente vai ser ele, o ungido de Israel. Alguém que ninguém dava nada, alguém que estava fedendo, porque apacentava um rebanho. Eu nunca vi alguém que apacenta rebanho ficar cheirando. Porque eu tenho cunhados, alguns cunhados que trabalhavam com gado. Meu sogro. Queimado de sol. Meu Deus. Imagina como é que é. Alguém que olha lá do lado de fora e fala, não, esse aí não tem, não. Esse aí não vai conseguir, não é esse aí não. E Deus fala, não, é esse aí que eu quero levantar. Aleluia. Glória a Deus. É esse aí que eu quero levantar. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que agora ele começa a relatar os sonhos dele para os irmãos. E agora vai relatar para o pai e para a mãe. O pai e a mãe simbolizando o sol o sol e a lua. E as estrelas simbolizando os seus irmãos. E eles agora vão começar a colocar aquilo no teu coração. Mas nós inclinaremos para você? Nós vamos inclinar para você? É o que Deus falava no meu coração, no cuidado, nós devemos ter cuidado. É aquilo que nós pensamos. Verdade. Nós devemos ter esse cuidado. Aleluia. Oh, glória. Porque nós olhamos e não damos nada. E é dessa forma. É verdade, Deus. Nós olhamos e não damos nada, já viu? Eu quero dizer para os irmãos aqui, eu quero trazer algo para uma reflexão da igreja nesses dias atuais. Já viu aquele que chega com um carro muito bonito e com uma roupa muito bem vestida? Ele tem um lugar de estar dentro da igreja? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Dentro dessas grandes igrejas, pelo homem, o homem levanta ele. É verdade. Muitas das vezes a unção até vem e não é de Deus, mas está ungindo, porque muitas das vezes o dízimo é muito grande. É, Deus, é verdade. Eita, Deus. Muitas das vezes nem é de Deus, mas eu vou fazer porque ele tem algo para me oferecer. E é desse jeito que está acontecendo nesses últimos dias, irmãos. É verdade. Não tenho tendo uma busca. Porque automaticamente, irmãos, eu falo para os irmãos, quando eu tenho algo de Deus, buscar algo de Deus, eu vou para o joelho, eu vou para o jejum, eu vou para a oração, Deus vai me revelando na madrugada. E é isso que a igreja tem que fazer, porque Deus não deixa nada acontecer sem antes revelar os seus. Ele não deixa. Esse José, Deus agora vem mostrando ele em sonhos o que ia acontecer sobre a vida dele. Mas quando ele relata alguém que não dá o mínimo, não dá bola, não dá o crédito algum, mas só que era alguém levantado por Deus, é alguém que Deus tinha uma promessa. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora eles começam a maquinar o mal contra o próprio irmão. Meu Jesus, entenda aí. Glória a Deus. Entenda aí, deixa eu te dizer uma coisa, entenda aí a palavra. Agora, os de dentro da casa, ai meu Jesus, ó, deixa eu, irmão. Eita, Deus. Agora o de dentro da casa, irmãos de José, começa a maquinar o mal contra ele. Meu Deus. E eu ouvi isso aqui hoje. Deus revelou para o irmão que tem pessoas que estavam contra a vinda do Senhor sobre este lugar. Eu escutei, eu estava ali fora. Deus revelando para o Senhor, tem alguém que dobrou o joelho com uma oração contrária É, Deus. contra a vida do irmão. Deus é mais. E eu falava lá fora, Deus revelando a mensagem que Deus mandava trazer para a igreja. Ó, Jesus. Fala aí, Deus. Aleluia. Porque aqui dentro das escrituras vai dizer que os irmãos agora, os irmãos começam a invejar. Mas o pai guardava no coração. Aleluia. Os irmãos começaram a maquinar, mas o pai guardava. É verdade.
E eu vou te dizer uma coisa. Em meio à tua trajetória, em meio à tua caminhada, ela não vai ser só flores, vai ter levantes. E o levante, muitas das vezes, é dentro da própria casa. É verdade. É dentro da própria casa, porque eu vou dizer pra você, porque nesse ministério, no início do meu ministério foi dessa forma. Meu Deus. Eu tenho um irmão mais novo que disse assim, ó, porque a gente bebia muito. A gente farriava no Natal, toda a época festiva, de aniversário, a gente estava junto, bebendo, farriando. Só que quando agora eu tive um encontro com Jesus numa segunda-feira, eu disse para o irmão que eu ia contar esse testemunho, mas ainda vou ter tempo, amém? Eu vou voltar aqui para contar. Ô, glória. Numa segunda-feira, ó, eu tive um encontro com Jesus, eu tinha passado a noite cheirando cocaína, bebi a noite toda e fui para o serviço de ressaca. E às 9 horas da manhã eu tive um encontro com Jesus, onde eu só chorava e queria ir para a igreja. Agora, tem um irmão meu mais novo que diz, 3 meses. Não vai ficar 3 meses. Tá entendendo o mistério? Você entendeu? É forte. Não vai ficar 3 meses naquele lugar. É, Deus. Agora eu venho para a presença de Deus e começo. Agora meu desejo é... Já viu o primeiro amor como é que é? Eu saía, eu estava na igreja toda hora. Porque eu passei um período, quando Deus me chamou, foi um ano desempregado. Uma pessoa que não ficava nem 2 meses. Eu agora fiquei 1 ano sem achar nada. Lacrou as portas, mas Deus falando, eu vou fazer isso para ver o que Ele quer comigo na minha presença. 10 horas da noite, quando eu saía da igreja, eu levava o pessoal. Eu pegava o pastor e a gente ia lá pro monte, lá na Barra do Baicuí, lá naquela torre. Chegava em casa faz 1 hora, quando era 7 horas da manhã, eu estava na igreja de novo. Esse é o primeiro. Isso é o que Deus tinha para fazer. Mas só que no passar do tempo, as pessoas vão dando mais crédito. Não, agora 10 anos. De 3 meses, agora 10 anos. Não dou 10 anos, ele vai sair. Vai para 12. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Aleluia. E não foi diferente. Eu quero trazer esses atos simbólicos, porque está dentro da palavra. Isso é palavra. Isso é palavra. Eu estou trazendo atos simbólicos para que a igreja venha entender mais. Aonde agora esses irmãos vão se levantar contra o chamado de alguém. Agora vai maquinar o mal. Agora vai maquinar o mal contra a vida de alguém. Vai jogar dentro de um poço. E o poço não é o fim não, viu? Tá bom? O poço. Porque tem alguém se sentindo aqui no fundo do poço. Tem alguém que se sente no fundo do poço. Ai, Jesus está ali fora. E Deus quer falar algo com ele. Tá aí atrás aí, ó. Glória a Deus, aleluia. É alguém que está se sentindo no fundo do poço. Mas o fundo do poço não é o fim, irmãos. O fundo do poço só é o início daquilo que Deus quer fazer sobre a tua vida. O fundo do poço só é o início daquilo que Deus quer fazer sobre a tua casa e sobre a tua família. Porque é lá no fundo que Ele vai te arrancar e vai te exaltar. E agora, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. E aquele que maquinou o mal achando que iria te jogar lá no fundo, que você ia permanecer, ele só estava te dando um empurrão para que você viesse alcançar as bênçãos de Deus. Ele estava te dando um empurrão. Ai, Jesus. É só um empurrão, irmão. E muitas das vezes, é por isso que Deus, nós não entendemos. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Vem a luta e nós falamos, mas Deus, por que isso? Vem a luta e nós começamos a questionar a Deus, varão. Nós queremos murmurar. Muitas das vezes Deus fecha uma porta e nós estamos dizendo, por que Deus? Se eu precisava tanto dessa porta, aí Deus está dizendo, se você ficasse lá você ia cair. Se você ficasse lá, tem alguém que ia tirar você da presença, da minha presença. É por isso que agora eu te arranquei de lá. É por isso que eu tirei você de lá, porque se você continuasse lá, você não ia alcançar os meus sonhos. E nós não entendemos. E nós não entendemos. Começamos a murmurar quando vem essas coisas contra a nossa vida. E já vi uma coisa, nós falamos assim, ó. Nós servimos o Senhor, Pai.
Ai, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Deus. Glória a Deus. Ainda dizemos assim, nós servimos ao Senhor e estamos passando por luta e Deus está dizendo que luta. Eu só estou tirando você de um lugar onde tentaram te derrubar e vou te colocar lá no lugar de destaque. Deus só estava dizendo isso para aquele homem. Imagine agora a aflição de alguém que está no fundo de um poço. Alguém agora que estava passando por uma luta, uma dificuldade. Eita glória, aleluia. Só que Deus tem as maneiras dele trabalhar. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Deus, ele tem as maneiras de trabalhar sobre a nossa vida. É por isso que muitas das vezes a luta e a provação que nós estamos passando, que nós passamos, a Bíblia Sagrada, ela diz que todas as coisas, ela contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, veja a vontade de Deus, o que você está passando é vontade de Deus. É vontade de Deus. Aleluia. Porque esse José lá dentro do poço, Deus vai dizer, eu tenho promessa e não vai morrer. Lá no fundo do poço, eu tenho promessa e ele não vai morrer. E um certo irmão dele chamado Judá, ele coloca no coração quando vem os mercadores. Quando os mercadores agora vêm passando, seguindo direto para o Egito. Vamos arrancar ele daí? Será que não era o próprio Deus? É o próprio Deus agora trabalhando no coração dos irmãos. Vamos tirar de lá, vamos vender. A forma que Deus. Mas só que Deus fala que no meio da tua trajetória, do teu caminho, você não adianta pensar que vai haver só flores. Não! Vai haver as pedras. É, Deus. Vai haver as pedras, mas só que Jesus está dizendo, em todas eu te livro. Porque a pedra agora veio sobre a vida daquele homem. Alguém, aleluia, que vivia junto com o Pai. Alguém que estava vivendo junto com a tua família. Vai ser retirado. Meu Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Alguém que vivia com a sua família, com o teu pai, que amava muito. Agora, seu pai não vai saber nem onde está andando. Vendido lá no Egito. Mas só que em tudo Deus era com esse homem. Em tudo Deus era com esse homem. Aleluia, Jesus. Porque lá dentro da casa de Potifar, o núcleo do faraó, era alguém que tomava conta da guarda. Era alguém de uma importância muito grande naquele lugar. Esse homem agora compra José. E José agora, onde ele colocava a planta do pé dele, a mão, era abençoado. Aonde que era para a morte, agora era para a vida. Aonde que era para a desolação, para ser destruição, aleluia, agora vai ser edificação. Porque tudo agora começou a prosperar, porque José estava no lugar. Aleluia. E quando tudo começa a andar, José agora eu estou começando a viver os sonhos de Deus. Aí Deus vai lá e novamente permite algo acontecer. O que vem sobre a vida de José agora para que ele venha pagar por uma coisa que ele não cometeu? Sabe o que vem? As calúnias, irmão. É, meu Deus. Esses dias, teve uma pessoa que virou para mim. E eu, Jesus, o Senhor sabe da vida que eu levo na tua presença. O Senhor sabe da minha temência e da minha obediência. E essa pessoa virava para mim, muito nervosa comigo. Ah, crentinho, agora você está escondendo atrás da Bíblia. Meu Deus. Ai, Jesus. Agora você esconde atrás da Bíblia. Ai, não tem buscado pela tua família, mas está aí buscando pessoas aí fora. Falei uma coisa, você tem que confessar. Que eu estava buscando pessoas lá fora. Eu estava buscando, irmãos. Eu estava saindo de uma casa, orando pela vida de uma pessoa, e agora essa pessoa começa a me afrontar, dizendo agora que eu sou esse crentinho, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E aquilo começou a adentrar o meu coração. Mas aí Deus falava, eu sei a vida que tu leva na minha presença, homem. Eu sei da temência que você tem tido na minha presença. E eu falava, sabe o quê? Tudo bem, eu sou crentinho. É a única palavra que você tem para lançar sobre a minha vida. Então procura só apenas um erro. Apenas um erro. Oh, Deus. De outrora que você me via lá fora e agora na presença. Eita, Deus. Boa noite, estou desligando o telefone. Desligou o telefone. Porque não tinha nada para me acusar. Meu Deus.
Lá fora, aqui hoje, não tem. E é isso, nós cristãos, nós irmãos, é a forma que nós devemos fazer. Porque todos os dias, há alguém que bramando feito um leão, ele vem ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele vem buscando acusação contra você e contra mim. É ele que vem buscando. Olha lá, ó. Não foi assim com Jó? Não foi assim? Glória a Deus. Deus falou Aleluia. com ele, ó, vai lá, ó, Jó. Ó, Jó lá, serve temente obediente a mim. Homem íntegro, reto, que se desvia da aparência do mal. A acusação, ó, o que ele acha agora para tentar te derrubar? Por acaso serviria Jó de balde? Por acaso Jó te serviria inútil? Olha o que ele tem. Ele tem uma família boa, ele tem gado, ele tem uma esposa, ele é rico. Tira tudo que ele tem para você ver se ele não vai blasfemar na tua face. Isso é ato do inimigo. É a forma que ele acha de querer tirar alguém da presença de Deus sem achar nada. Quando você vive lá fora uma vida reta, íntegra. E se veio contra Jó, imagina contra mim e você, meu irmão. E se veio contra este homem íntegro, reto, imagina contra eu e você. Imagina contra a vida de José. Veio agora as falsas acusações. José agora é acusado de ter ido contra a esposa de Faraó e ter contra a esposa de Potifar. Perdão. Porque José, estando perto daquela mulher, ela agora quer ficar com ele, mas ele rejeita porque ele temia a Deus. E agora a túnica dele fica naquele lugar. E o que eu aprendi e passo hoje para a igreja. O que eu aprendi e passo hoje. Um crente nunca deve andar com uma jovem ou com uma senhora sozinho dentro de um carro. É verdade. E isso foi um líder meu que me ensinou. Porque o que ela falar acabou. Já viu as leis de hoje? É verdade. Se uma mulher te acusar dizendo que você bateu e ela mesma se arranhar, você está perdido. É, Deus. Até você provar ao contrário, você já apanhou demais. Você já comeu cadeia. E é desse jeito, irmãos, que agora vem sobre a vida deste homem. Esse homem agora sofrendo essas calúnias. Ele agora é lançado, sabe na onde? Numa prisão. Mas só que Deus era com ele. Que lá dentro da prisão também, ele adivinhava sonhos. Que agora, a Bíblia Sagrada vai dizer que agora tudo é entregue nas mãos dele. E olha a forma que Deus tem para trabalhar. Nós não entendemos. É isso que Deus me traz hoje. E nós não entendemos a forma que Deus trabalha. Porque agora Deus vai agora mandar prender alguém que estava feito errado, onde José estava, e alguém que fez errado, mediante a face de Faraó. Esse copeiro e esse padeiro vai ser preso lá dentro com José. E José tinha, aleluia, tinha Deus, tinha a presença de Deus. José tinha, aleluia, um dom de interpretar sonhos. E agora José vai interpretar os sonhos daqueles homens. O copeiro vai entregar o copo na mão de Faraó novamente. Mas aquele padeiro, ele vai ser morto. Ele vai ser, ser pendurado em praça pública. E aquilo que José falou aconteceu. E o que me chama a atenção dentro desses versículos é que José vai dizer, ó, para aquele copeiro: quando te vier bem lá na frente de Faraó, isso que eu estou dizendo para você, lembra de mim. Quando te vier bem lá, lembra de mim que estou aqui sem fazer nada. A Bíblia Sagrada fala que em muitos tempos ele estava ali. E agora depois de mais 2 anos, olha o que Deus vai usar. Agora o próprio Faraó vai ter um sonho. Das vacas magras engolindo as vacas gordas, 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas, 7 espigas magras engolindo 7 espigas gordas. E agora aquele homem que estava lá na prisão esquecido vai ser lembrado. Ai, Jesus! Glória. Ai, meu Deus, aleluia! Aquele que estava lá na prisão agora é esquecido, ele vai ser lembrado, porque Deus tem as maneiras de trabalhar. É verdade. E agora aquele homem que estava jogado na sarjeta Deus de poder. Aleluia. vai ser governador. Oh, glória. Um lugar que não existia, aqui ali não existia esse cargo. Mas agora Deus vai preparar cargo
Ai, meu Jesus, você não está entendendo o que Deus está dizendo Glória para a você Deus, nessa noite. aleluia. Deus vai fazer, aleluia, aonde não há, aonde não tem jeito, Deus vai fazer, Deus vai entrar com a providência sobre a tua vida. É porque Deus tem uma promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. É por isso que muitas das vezes você não entende o trabalhar de Deus, mas Deus está dizendo para você: eu estou trabalhando no oculto, aleluia, eu estou fazendo no oculto, e muitas das vezes você não está entendendo a forma de eu trabalhar, mas no momento certo vou eu te exaltar. Aleluia, Deus, aleluia, Deus. Irmão, fica sobre os pés essa noite. Eu quero orar pela tua vida. Fica sobre os pés essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Como é que é o nome da irmã lá? Dalina. É?